Bom dia, sejam bem-vindos ao Meu Aconchego. Este sábado pela manhã, muita gente pegou o caminho da roça e nós estamos aqui para você que está acordando agora, querendo ver um assunto maravilhoso que é arquitetura e design de interiores. Não só aqui na tela da Band, não esquece, mas também nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, programa Meu Aconchego. Fica ligadinho. Roda a vinheta, diretor. Gente, estamos aqui no Caminho das Árvores em um apartamento que ganhou uma decor totalmente diferenciada, principalmente na modulação dos móveis planejados. Não é isso, meninas? Exatamente. Muito prazer te receber aqui nesse apartamento que a gente planejou com tanto carinho. Bom, aqui a gente tinha um desafio muito grande, que era de fazer uma intervenção sem uma grande quantidade de obras. Então a gente pensou todo o projeto adicionando coisas a esse apartamento, principalmente os móveis planejados que dão todo o acolhimento que a gente precisa. Precisava, né, que a cliente se identificasse, porque a gente tinha um projeto e ela não se identificava, a gente precisava trazer características da família para dentro do imóvel. Como é que a gente traria isso num tempo recorde e sem muita intervenção? Então, o nosso desafio foi esse, hein, Gi? Exatamente. Eles permaneceram no apartamento durante toda a obra. O que é um desafio grande, porque isso não é muito recomendável. Não mesmo, mas a gente aceitou o desafio, então por isso mesmo que os móveis eles vieram para dar uma praticidade também, porque eles chegam todos já prontos, né? Verdade. A gente aprova o caderno antes, então a gente teve essa facilidade. Então, tirando a parte que a gente integrou aqui da varanda, tudo foi adicionado nesse projeto. Então, revestimentos, a marcenaria e os móveis, que são todos novos. E a gente contou com a parceria da Romanza para esse desafio, inclusive para entregar em tempo recorde. Então a gente precisava que a marcenaria ela chamasse a atenção de alguma forma. Então a gente tirou partido de tudo que existia no apartamento, desnível de forro, a retirada da esquadrinha. Então a gente criou um pórtico, criou um mocharabi, fez tudo isso para que a gente criasse elementos que chamassem a atenção para essas mudanças sem essa grande intervenção. O mocharabi é esse elemento que a gente tem, que a gente traz de referência da arquitetura árabe para dentro do nosso projeto e que a Romanza aceitou o desafio e executou perfeitamente para a gente, que é esse elemento vazado que a gente tem, que faz a divisão entre a varanda e a sala, e a gente tem a conexão dos espaços ao mesmo tempo que a gente mantém a identidade de cada um dentro desse contexto integrado. E é super charmoso e remete a uma obra de arte, né? Exatamente. A gente pegou alguns dos elementos que a gente já tinha no apartamento, então a gente já tinha os pontos de luminária, a gente já tinha o desnível de forro e a gente também já tinha as cadeiras. Então a ideia era que a gente reaproveitasse esses elementos que a gente podia tirar partido. A gente pintou os pés da cadeira de preto, né? Fez uma pintura eletroestática neles. E as luminárias a gente trocou pelas no-frames pretas, porque traz uma linguagem um pouco mais industrial para o projeto. A gente tinha um projeto um tanto clássico que ela não se identificava, e aí naquela conversa inicial que a gente faz, a gente sempre busca conhecer o nosso cliente, entender quais são as características, até aquelas questões mais subjetivas que eles não conseguem explicar, a gente vai pelas entrelinhas e vai traduzindo em projeto. Então, um detalhe preto, é um toque de cor, todas essas características que ela tinha e ainda assim fazendo com que ela se reconhecesse dentro do apartamento. Então, a gente não retirou tudo que ela tinha, a gente fez questão de reaproveitar algumas coisas que eram essenciais para a família. E dentre essas coisas essenciais, a gente também tentou incluir um item que era um sonho da cliente, que ela ainda não tinha, que era justamente a ilha na varanda. Porque a ilha acaba sendo um momento que eles têm de tomar um café da manhã, de estar em família, de estar fazendo essa integração. Então é um espaço que acaba sendo receptivo e eles também gostam muito de receber os amigos, os familiares. Então a gente pensou esse espaço todo autoportante, sem pontos elétricos, para ter uma menor intervenção de obra, para receber essa necessidade mesmo dela. E a madeira aquece o espaço, né? E vocês pontuaram muito bem, trazendo uma leveza
e ao mesmo tempo realçando, né? Porque esse painel aqui tá fenomenal. Não, era desejo dela que fosse vista, trabalhar com aquele jogo do que veio que não veio. Então a porta da cozinha a gente deixa ela bem mimetizada dentro do painel, então ela não chama a atenção. A gente fecha a circulação íntima, né, para que a gente consiga dar um pouco mais privacidade para essa área mais íntima da casa e deixar a área social totalmente livre para que ela possa receber, estar com os amigos, que é uma característica forte dessa família que a gente conseguiu identificar. E quando você me disse que ela sai de um estilo clássico para um estilo totalmente moderno, né? Isso foi um pedido direto ou vocês sentiram isso naquele briefing, naquela entrevista inicial? Ambos são médicos, então eles tinham a necessidade no primeiro projeto deles de ter um espaço muito clean, mas vivendo o apartamento, que eles viveram no apartamento antes da obra, eles perceberam que esse estilo clean talvez não fosse tanto para eles. Então a coisa que eles pediram pra gente foi trazer um projeto que não parecesse projeto de revista, e sim uma casa feita para eles morarem. Então a ideia era essa, tirar um pouco do clean, usar elementos que fossem mais minimalistas, mas ao mesmo tempo aquecer o projeto com essa marcenaria. Tem aquele momento de descompressão que às vezes o cliente nem sabe que tem a necessidade, então criar esses ambientes na suíte, na varanda, trazer um pouquinho de verde, um pouquinho de aconchego para que eles possam se sentir à vontade dentro de casa. Não há coisa melhor do que a gente ter uma casa bem arrumada, decorada, gostosa, aconchegante, que a gente chegue e diga, ai, meu lar, né? Exatamente. E é o que vocês vieram proporcionar ao cliente através desse projeto. Parabéns, meninas! Obrigada. A gente ficou bem feliz com o resultado final. Eles também ficaram bem felizes, se sentiram bem satisfeitos e acolhidos dentro desse projeto que a gente pensou especialmente para eles. Era uma questão, era uma fala assim que a gente gravou muito durante o processo. Eu preciso que meu projeto mude minha vida. Se não mudar minha vida, não vale. Então saber que a gente conseguiu esse objetivo, que a gente alcançou, que ele se sente hoje confortável dentro de casa, acho que é um dos maiores ganhos, né, gente? Exatamente. Muito obrigada por estar aqui no Meu Aconchego, obrigada por mostrar esse projeto aqui belíssimo. É importante frisar também a importância das empresas, né, parceiras, porque é o que traz esse resultado junto conosco, né? A gente projeta, mas as empresas, elas trazem o resultado final, depois de tudo instalado, né? Um beijo grande, fiquem aí ligadinho acompanhando, que no próximo quadro temos muito mais. Meu Aconchego. Oferecimento Empório Magma. Alcance sua personalidade num piscar de olhos. Ogum Já, há mais de 35 anos construindo sonhos. E esse nosso quadro é exclusivamente para falar de obra. Murilo, muito obrigado por estar aqui presente sempre no Meu Aconchego, né? Junto comigo, com quem está em casa, tirando as dúvidas e esclarecendo um assunto assim que é primordial e que é de total segurança, porque é um item muito importante quando a gente fala de execução de obra. Com certeza, Bruno. Eu que agradeço por estar aqui tirando suas dúvidas, as dúvidas de todos que estão vocês em casa. Né, falando sobre obra, demistificando, né, que a contratação de um arquiteto, um engenheiro, uma empresa, você vai onerar a sua obra, é muito pelo contrário, né? Você vai ter segurança, comodidade, você vai ter funcionalidade no seu projeto, né? Uma execução de qualidade e com bons acabamentos. E falando em dúvidas, nós abrimos uma caixa de perguntas para quem está em casa através do nosso Instagram, onde você pode mandar o seu vídeo, também pode tirar as suas dúvidas no nosso canal do YouTube, Programa Meu Aconchego. E vamos ouvir agora a dúvida de quem está em casa. Fala pessoal do Meu Aconchego, quero tirar uma dúvida com vocês. Estou pretendendo reformar meu apartamento. Eu tenho alguns contatos já de pedreiro, pintor, até mestre de obras. Eu gostaria de saber se eu consigo conduzir essa obra.
Ótima pergunta, Bruna. Vamos lá. A resposta seria não, porque a contratação de um arquiteto, de um engenheiro, você vai unir a funcionalidade de um projeto com a execução planejada, né? Você vai saber o que você vai gastar dentro da obra, né? O engenheiro lhe passa o cronograma, o planejamento, então você vai ter comprado materiais e vai ter um acabamento de qualidade. Sem falar no custo-benefício, de você unir a experiência de um arquiteto, de um construtor e não ter futuros retrabalhos, né? O que gera muito mais custo para você que está em casa tentando fazer a obra sozinha, né? Uma empresa, a gente fala que é uma bagunça organizada, a gente organiza cada setor da melhor forma possível. Imagine você que não tem um conhecimento de obra, tentar unir cada profissional sem se comunicar, né? É muito complicado e não para por aí não. Temos mais dúvidas. Vamos à pergunta? Olá, pessoal do Meu Aconchego. Vou reformar meu apartamento e eu queria saber se eu posso ter uma noção de quanto vai custar essa reforma por metro quadrado e qual seria o prazo para uma reforma assim no apartamento. Uma boa pergunta também, né? Porque isso vai depender muito do grau de intervenção no seu apartamento, né? A arquiteta provavelmente vai ter uma entrevista com o cliente, saber até quanto ele quer fazer, investir, demolir, né? É um retrofit, uma reforma geral, atualização de elétrica, hidráulica. Isso tudo vai influenciar no preço e no prazo. Então, é muito aberto a gente falar sem projeto, né? É importante essa sua resposta porque a primeira pergunta quando o cliente ele chega no escritório. Por sua experiência, quanto é que vai custar a execução desse projeto? E isso a gente sabe que é muito complicado, né? Até porque os sonhos das pessoas são diferentes. Então, os projetos eles também vão ser de acordo com o sonho de cada um e a sua execução na sequência, né? Porque a empresa de obra, ela faz todo o orçamento em cima do projeto e o projeto tem a sua variação. Mas vamos para a próxima pergunta. Oi, pessoal do Meu Aconchego. Eu assisto o programa de vocês toda semana e acho bastante interessante. Inicialmente, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Eu estou fazendo uma pequena reforma na minha casa e gostaria de saber se há necessidade ou não da emissão do alvará pela prefeitura. Caso essa emissão seja necessária, vocês poderiam também me explicar quais seriam os passos que eu deveria tomar? A resposta seria sim, né? Então, para hoje aqui em Salvador e região, até para você substituir um piso, você precisa de alvará de reforma, né? Então, isso dá uma segurança maior para a gente que vai reformar, né? Para você estar em casa e quer fazer sua reforma, contrate uma empresa, contrate um arquiteto, né? Ele vai lhe dar toda a segurança, todo o respaldo para que você tenha uma segurança e uma comodidade na execução de sua reforma. É uma questão de segurança, né, Murilo? A gente tem visto aí vários acidentes ocorrendo, então os órgãos responsáveis, eles ficam preocupados com isso, então, de certa forma, é uma prudência, né? É o que todo mundo deve buscar. E é uma preocupação relevante, né? Porque a gente vê muitos acidentes, né? Tanto de trabalho quanto acidentes pós-obra, muitas pessoas que não têm o conhecimento de obra, não estão auxiliadas por uma empresa, um engenheiro, fazendo coisas que não podem, né? Mexendo em parede estrutural. Então isso a gente tem visto aí muito desabamento, muitos acidentes com a parte elétrica, que é importantíssima, né? É uma parte que não está visível, mas que tem que ser feito seguindo as normas regulamentadoras para que a gente não tenha problemas futuros. Então, para isso, a prefeitura exige a liberação do alvará de reforma, onde vai ter um engenheiro por trás responsável por tudo que será feito ali. O nosso tempo é curto, mas ainda temos mais uma pergunta. Vamos lá? Olá, pessoal do Meu Aconchego. Eu gostaria de saber quais são os desafios que vocês encontram, né, na diferenciação entre as obras residenciais e as obras comerciais. É uma excelente pergunta, porque são obras diferentes, né? A gente tem a obra residencial, comercial. A comercial, o nosso principal obstáculo, né? Não vou nem falar obstáculo, nosso principal desafio é o tempo, né? Então, obras comerciais têm um tempo curtíssimo de execução. É porque elas são feitas à noite, né? A maioria são feitas à noite e quem está abrindo um comércio, uma empresa, um escritório, quer produzir, quer trabalhar. Então, são obras que tem que ter um planejamento um funil muito curto, né? Sem erros. Então, a arquitetura, a engenharia e cliente tem que trabalhar
num ciclo muito fechado para que não tenha surpresas e gere atrasos, que é prejuízo para todo mundo que está envolvido. Olha, você, como representante da MSC Construções, é minha parceria, né? Sei também que você atende a outra demanda de profissionais e vou te falar um testemunho de uma cliente esses dias, falando a respeito justamente dessa comodidade da obra, que o barulho é infernal, assim, no popular falando, né? Porque é uma palavra que representa realmente um incômodo muito grande quando tem um barulho de obra, mas a satisfação dela com a questão da logística, da limpeza, a garagem estava todo o entulho lá em um prazo curto de tempo, mas ele estava todo forrado, revestido com a lona, os corredores do prédio estavam totalmente limpos, a obra estava limpa, então ao mesmo tempo que ela sabe que tem que passar por aquele processo, ela está passando por um processo de forma agradável, pelo menos ao olhar, ao sentir, né? E isso é importante. Eu citei a sua empresa aqui justamente porque admiro, viu? Respeito, gosto muito do trabalho, é uma parceria que me traz um resultado muito positivo e sei também que na cidade nós temos muitas empresas boas, de qualidade. Então, por favor, vai reformar, vai construir, procura um escritório de arquitetura, procura fazer um projeto bacana e procura também uma empresa para executar as suas obras. Com certeza, você vai sair com um grau de satisfação exemplar. Obrigado, Bruno. A gente tenta sempre fazer o nosso melhor, né? Evoluindo a cada dia. Muito obrigado pela parceria. Tem dado certo há muitos anos. E você que está em casa, não esqueça, vai construir, reformar, procura um arquiteto e uma empresa especializada para fazer o seu serviço. São muitos os desafios diariamente, mas aqui na MSC Construções, nós nos preocupamos apenas com entregar no prazo, com qualidade e a satisfação dos nossos clientes. MSC Construções, há mais de 7 anos projetando qualidade e inovação para sua construção ou reforma. Meu Aconchego. Oferecimento MSC Construções, sua melhor escolha para construir ou reformar. Romanza Portinox, criando espaços únicos, ambientes memoráveis. Estamos aqui no Alphaville 2, um condomínio residencial dentro da cidade de Salvador, onde as construções são envolvidas com muita tecnologia. Vem comigo! A gente fala de arquitetura, design e o processo criativo da construção, a iluminação faz toda a diferença, não é isso, Sabine? Exatamente, Bruna. A iluminação ela é o ponto-chave do projeto. Ela pode trazer sensações, ela traz efeitos, ela ilumina, ela cria ambientes. Então a iluminação realmente é como se fosse a cereja do bolo do projeto. E é bom a gente lembrar que tem que ser muito bem projetado, muito bem planejado, para que o efeito possa realmente trazer conforto. Exatamente. E é por isso que a gente tem parceiros que conseguem, junto com a gente, criar esses projetos, trazer inovação, iluminação nova, spots e texturas na própria iluminação, que crie realmente essa sensação e esse ambiente tão incrível como vocês podem ver aqui nesse projeto que a gente trouxe. Quando a gente fala de parcerias, a nossa indicação é realmente baseado nisso, né? Em trazer qualidade, em trazer uma estética muito agradável e também em um apoio luminotécnico, né? Exatamente. É por isso que a gente conta com uma parceira que é incrível, que é o pessoal da Luminata, que eles realmente ajudam muito tanto na construção do projeto, quanto na especificação das luminárias e quanto no apoio técnico na execução, na instalação da parte civil e no pós-venda. Isso pra gente é incrível. Então, quando você tem um parceiro que consegue ter todas essas qualidades e atender a sua demanda e ao seu cliente com o nível de exigência que a gente tem, né?
Então isso é uma parceria de sucesso. E é bom você frisar isso para que as pessoas elas possam entender qual é o nosso papel, né, quando a gente faz uma indicação de uma empresa. E é uma responsabilidade muito grande você indicar uma empresa, porque é o seu nome em jogo, né? Então realmente a gente preza por qualidade, a gente preza por confiança, isso é muito importante, e por uma parceria que possa trazer o que a gente busca para o projeto, né, de fato. E iluminação como você disse, é a cereja do bolo. Ela traz conforto, ela traz estética, mas ela traz uma arquitetura inovadora. E a tecnologia ela vem muito em alta nesse segmento. Isso, exatamente. A gente se corresponsabiliza quando a gente acaba indicando uma empresa. E essa empresa, ela tem que atender tanto nos nossos clientes, né, no nível de exigência do nosso cliente, ela buscando também a tecnologia. Então, a empresa de iluminação, ela traz coisas novas, novas tecnologias, novos lançamentos. Que às vezes foge ao nosso conhecimento, que está o tempo inteiro buscando, né, coisas novas. Exatamente. E aí é que vem aquela parceria de sucesso, trazendo sempre inovação pra gente, trazendo estéticas novas e fazendo com que o projeto se complete cada vez mais. Porque o que a gente sempre leva em consideração nos nossos projetos é que eles são muito personalizados. Eles são muito únicos e exclusivos, como os nossos clientes. Então, quando a gente tem uma parceira ou um parceiro, uma loja, que também atende a essas expectativas, né, de ter iluminações únicas, exclusivas, que realmente tem um diferencial incrível, e isso faz realmente com que seja a cereja do bolo no projeto. Projetos residenciais, que é sua especialidade, a dificuldade, a demanda é grande na hora que a gente está pensando, projetando, criando a iluminação no espaço? Sim, claro, porque o nosso nível de cliente, ele exige uma iluminação. Cada cliente, eu sempre falo que ele é muito diferencial, então ele tem a sua particularidade. Então o cliente, às vezes, ele quer uma iluminação mais cênica, às vezes o cliente ele gosta de mais luz, então às vezes o cliente ele quer algo novo, inovador, algo diferente, que não se vê realmente nos projetos que a gente está acostumando a ver por aí. Então ele exige da gente que tenha um projeto luminotécnico cada vez mais detalhado, específico e bem dimensionado para o seu dia a dia. Então, que seja funcional para o seu dia a dia. Porque, na realidade, não somos nós que vamos morar, né? É o cliente. Então, tem que ser muito funcional, tem que ser muito bem dimensionado. Então, essa parceria com a loja, essa parceria com a empresa e eles conseguirem, juntamente com a gente, entender o cliente, entender o processo e fazer com que isso flua e que se construa um projeto cada vez mais único e especial, como a gente gosta sempre de fazer. E nessa nossa área, que é apaixonante, a nossa profissão, eu acho que o projeto, por mais simples que seja, ou arrojado, nós também buscamos sempre essa personalização, né? Exatamente. A gente faz aquilo que gostaria que fizesse com nós, né? Então a gente faz exatamente aquilo que a gente gostaria que todos os outros profissionais em qualquer área entendessem um pouco do nosso dia a dia, para que isso ficasse cada vez mais único e exclusivo, que é para nós. Então a gente gosta dessa unicidade, a gente gosta de trazer a exclusividade para o cliente, de projeto, de iluminação, de tudo. Em cada aspecto a gente é muito bem detalhista. E vale a dica para vocês, como Sabine está falando, que essa busca, né, por um projeto diferenciado, um projeto personalizado, é muita técnica, é muito estudo. A gente tem o apoio, claro, da empresa de iluminação, né? Tem a parte da arquitetura, do conforto estético, visual, como eu tenho sempre dito aqui, quando a gente se refere à iluminação principalmente. E o estudo, tanto de potências quanto de localização. A gente desenha como é que a pessoa vai se comportar dentro do espaço em cima do brief inicial, né? Exatamente. Eu sempre falo que a iluminação, ela pontua os espaços. Ela pode tanto trazer uma iluminação mais aconchegante, como ela pode pontuar um elemento estético, como ela pode também pontuar uma obra de arte que você queira. Ela pode ser de destaque, ela pode ser uma iluminação mais cênica. Então você tem como trazer sensações ao espaço com a iluminação. Não é só o mobiliário, não é só a textura que você vai aplicar, não é só o revestimento. Eu acho que a iluminação, ela enaltece todos esses outros itens que você vai aplicar, e sem uma boa iluminação, o seu projeto não vai enaltecer como você imaginou. Ele realmente não vai ter o destaque certo. Tem algum item da arquitetura, do design, da decoração que você não é apaixonada? Porque eu sou suspeita, eu gosto muito de tudo e eu sou assim, apaixonada por iluminação. Acho que além da sensação, além da estética,
é um conhecimento muito específico que a gente busca a cada dia, né? Claro que com o apoio sempre das empresas de iluminação, porque eles têm setores específicos luminotécnicos para estudar o nosso projeto e nos dar esse auxílio. Mas o nosso olhar de como isso tem que funcionar, de como isso precisa mexer, movimentar a vida de quem tá utilizando o espaço, é uma sensação boa pra gente quando no final fica tudo perfeito, né? É incrível quando a gente vê o projeto acontecendo, quando a gente vê no decorrer da obra. Então, a obra em si, como a gente faz a parte de execução civil também, para mim isso é enriquecedor imensamente, porque a gente vê o percurso do projeto, então tem uma empresa parceira que também nos atende nessa etapa civil, de estar com acompanhamento, de nos dizer como é que funciona, como é que aplica, como é que coloca, e ver o decorrer desse processo, e isso tudo acontecendo. E o final, quando a gente liga as luzes e dá aquele efeito realmente incrível. Delícia! É enriquecedor demais. Sabine, muito obrigada por esse bate-papo aqui. Você é super simpática, apaixonada pelo que faz. Isso é muito bom, a gente consegue passar isso para quem está em casa. Eu espero que vocês estejam sentindo isso bem de pertinho. E nos nossos próximos quadros aqui sobre iluminação, além de falarmos sobre a beleza, sobre a estética que a iluminação traz, vamos te dar muitas dicas também bacanas para vocês poderem de perto acompanhar o seu profissional. Fique aí ligadinho que no próximo bloco temos muito mais. A Luminata desenvolve seu projeto de iluminação, automação áudio e vídeo, de acordo com a sua necessidade, pois a grande variedade de luminárias de designers nacionais e importados trará o clima ideal para a sua casa. Meu Aconchego. Oferecimento Breton, sua melhor opção em imobiliário design em Salvador. Home Vidros, sua casa com mais transparência. Luminata, um bom projeto de iluminação você não vê, você sente. Voltamos e eu estou aqui em um lugar lindo, maravilhoso, que inspira a vida. Um ateliê botânico onde vamos conhecer tudo sobre o segmento de paisagismo e jardinagem, que é tendência no nosso mercado. Tayane, como arquiteta paisagista, você enxerga a tendência no mundo das plantas de que forma? Eu enxergo como algo extraordinário, né? Trazer a beleza das plantas, né? Tudo que elas conseguem proporcionar para a gente, bem-estar, criatividade, personalidade nos ambientes. Então, eu acredito que é uma coisa bem bacana, rica, né? Enriquecedora, de certa forma, e pode proporcionar coisas extraordinárias na nossa vida. Eu sou apaixonada por paisagismo, né? Porque além de embelezar o espaço, traz um ar diferente, sabe? A gente respira a vida em todos os sentidos. E as pessoas têm muitas dúvidas a respeito de paisagismo, como eu também te confesso que tenho com relação às plantas ideais, adequadas, e estou sempre buscando o suporte, né, da empresa de paisagismo, que é quem traz toda a parte técnica para o nosso projeto. E temos plantas internas, externas, mas na arquitetura ela tem um ar de enriquecer ainda mais, né? Além do bem-estar, um projeto arquitetônico bem pensado com paisagismo faz toda a diferença, né, Tayane? Sim, com certeza. Nós aqui, ao pensar no paisagismo, tanto para ambientes internos quanto externos, buscamos avaliar as necessidades, né, do nosso cliente, assim como também as condicionantes climáticas, porque elas são importantes, né, para o nosso projeto. Tayane, obrigada por estar aqui no Meu Aconchego. Obrigada também pelo espaço, viu, Bruna? Nós sabemos que esse tema aqui, ele é rico, ele é vasto, iríamos passar horas aqui batendo papo, porque realmente é um tema super agradável e traz vida, não é? Espero que vocês tenham curtido muito o Meu Aconchego de hoje.
gostaram do programa de hoje? Obrigada por sua audiência e eu te aguardo aqui, tá? No próximo sábado, às 10h30 da manhã, na tela da Band. E não esquece, nos acompanha nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram, programa Meu Aconchego. Um beijo grande, excelente final de semana. Que Deus te abençoe.